Olá de novo, cá estou de volta com vocês, desta vez para resolver o exame de matemática de nono ano de 2015, primeira fase. Bom estudo! Pergunta-nos a probabilidade do aluno escolhido ter altura inferior a 1,55 m, portanto 155 cm, não é? Por análise da tabela, para ter altura inferior a este valor, terá que ter 1,50 m ou 1,54 m, não é? Portanto, com 1,50 m temos 6 alunos, com 1,54 m temos 3. Depois os restantes já têm altura superior e não queremos. Queremos um aluno com altura inferior a 1,55 m. Portanto, terá que ser de entre estes alunos. Quer dizer que temos 9 alunos, 9 casos favoráveis, não é? Com altura inferior a 1,55 m, num total de 25. Portanto, 9 em 25. 9 em 25 são 0,36, não é? Efetuando o cálculo, uma vez que queremos apresentar o resultado em percentagem, e, portanto, passando este valor para percentagem, de 100, né? 36%. Quer dizer que a resposta correta são os 36%. Na questão ponto 2, pedem-nos para determinar o valor de A que falta, então, ali na tabela. E informam-nos que o valor exato da média das alturas dos 25 alunos é 1,58 m, portanto, 158 cm. Vamos, então, fazer a fórmula da média. Portanto, 150 vezes 6, que são 6 alunos com 1,50 m, mais 154 vezes 3, os 3 alunos de 1,54 m, mais 156 vezes 2, 2 alunos com 1,56 m, mais 160 vezes 10, 10 alunos com 1,60 m, mais 4 vezes A. Portanto, 4 alunos com uma altura A que não sabemos qual é e queremos determinar. Tudo isto sobre o total de alunos, 25. Estamos a efetuar a média da totalidade dos alunos, apesar de não sabermos aquela altura A. Informa-nos o enunciado que esta média terá um resultado de 158. Portanto, o que aqui temos é uma equação para resolver, em que a incógnita é o valor de A. Efetuando estes cálculos, que aqui estão, todos, até aqui, vamos obter o valor de 3.274. Portanto, 3.274 mais 4A sobre 25 é igual a 1,58 m. Equivalente, resolvendo esta equação, para determinar então a incógnita A, 3.274 mais 4A igual a 158 vezes 25. O que vai dar 3.274 mais 4A igual a 3.950. Ora, vamos passar o 3.274 para outro membro. Portanto, 4A igual a 3.950 menos os 3.274, o que dá 4A igual a 676. Significa que o A será igual a 676 a dividir por 4, que dá 169. Pronto, quer dizer então que a altura daqueles últimos 4 alunos, a altura A, resposta A, a altura é 169 centímetros, 1,69 m. Na questão número 2, informa-nos que um determinado pavimento tem 400 ladrilhos, cada um com área 9 decímetros quadrados, o que quer dizer que a área total do pavimento, a área total, é igual a 400 vezes 9, não é? Portanto, 3.600 decímetros quadrados. Isto de área total do terraço. Portanto, se a área total do terraço tem 3.600 decímetros quadrados e queremos pavimentar o mesmo terraço com 225 ladrilhos, não é verdade? Vamos dividir os 3.600 por 225 ladrilhos para saber qual vai ser a área de cada ladrilho novo. Portanto, esta divisão vai nos dar o valor de 16.
O que quer dizer que cada novo ladrilho, portanto, estamos a falar de um terraço em que os ladrilhos são pequenos quadrados e cada quadrado destes terá agora 16 centímetros quadrados. A questão é quanto é que mede o lado de cada um destes novos ladrilhos. Ora, estamos a falar de quadradinhos, não é? De 16 centímetros quadrados de área. Portanto, como é que calculamos o lado desse quadrado? O lado calcula-se fazendo a raiz quadrada da área, não é? Ora, será a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. O que quer dizer que a resposta à questão são os 4 decímetros. Portanto, cada lado dos novos ladrilhos aqui terá 4 decímetros de comprimento. Na pergunta 3, temos um conjunto A composto por 4 números e queremos saber qual das opções é igual ao conjunto A interseção com o conjunto Q. Para o conjunto Q, vamos fazer aqui uma revisão, é o conjunto dos números racionais. Ora, quais são os números racionais? Os números racionais são os números inteiros ou dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas, que são aquelas que são infinitas e têm repetição. Têm um período, não é? Uma repetição. Os números irracionais, que não estão aqui, não é? Que não são pedidos. Os números irracionais são as dízimas infinitas não periódicas. Não periódicas, que não têm repetição. Infinitas sem repetição, sem período. Não periódicas. Não é? Muito bem. Analisamos, então, os números do conjunto A. Raiz de 5. Vamos fazer aqui os cálculos. A raiz de 5 é 2, tal, por aí fora. É um número que é uma dízima infinita. Infinita, se repararem, ocupa o visor todo da máquina e continua, não é? Não se vê, mas continua, porque é infinita, não periódica, porque não tem aqui período, não tem repetição. Temos de ter a noção que qualquer raiz quadrada que seja infinita é sempre não periódica. Não existem raízes quadradas ou cúbicas que sejam infinitas e sejam periódicas. Isso não existe. Portanto, se ela é infinita, é sempre não periódica. Portanto, isto é um número irracional. Vejamos agora a raiz de 6,25. A raiz quadrada de 6,25 dá 2,5. Ora, 2,5 é uma dízima finita. Ora, se é uma dízima finita, então é um número racional. Racional. Π. Vejamos o π. O π todos sabemos, 3,14, etc., que é uma dízima infinita não periódica. Não é? Portanto, é um número irracional. O π é infinito e não tem repetição, não tem período. O último número, portanto, raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125, não é? Portanto, se é 5, é um número inteiro. Isto, 5, é um número inteiro. E se é inteiro, é racional. Racional. Portanto, temos aqui raiz 5, irracional. Raiz 5 não interessa. Não se esqueçam que queremos os números do conjunto A simultaneamente no conjunto de números racionais. Ou seja, queremos números racionais que estão no conjunto A. Portanto, este é irracional, não serve. O π é irracional, não serve. Portanto, qual é a única opção que serve de resposta, não é? À nossa questão. A única opção é a opção D, que é a única opção que contém apenas números racionais, que são a raiz quadrada de 6,25 e a raiz cúbica de 125. Todas as outras opções contêm ou a raiz 5 ou o π.
Antes de responder à pergunta 4, vamos analisar a figura. Ora, a figura mostra-nos um semicírculo e um triângulo inscrito na semicircunferência. Nesta semicircunferência, não é? Inscrito porque os seus vértices A, B, C estão sobrepostos, não é? Sobre a linha da circunferência ou da semicircunferência. Ora, este ângulo aqui, em B, não é? É um ângulo inscrito porque tem um vértice sobre a linha da circunferência. Este ângulo é um ângulo inscrito. Sabemos que qualquer ângulo inscrito tem amplitude igual a metade do seu arco correspondente. Agora, vamos desenhar a restante semicircunferência que aqui falta. Portanto, este ângulo, sendo inscrito, vai ser retângulo, não é? Porque o seu arco oposto, o seu arco correspondente, não é? É o arco AC. O arco AC, que mede, sendo uma semicircunferência, 180 graus, não é? Portanto, sabemos então que cada ângulo inscrito mede metade do seu arco correspondente. O arco correspondente é AC, o que quer dizer que este ângulo inscrito é igual a 180 graus sobre 2, que são 90 graus. Seria desnecessário apresentar este cálculo porque esta propriedade é conhecida e pode ser aplicada, não é? Qualquer triângulo inscrito numa semicircunferência tem um ângulo reto, portanto é retângulo. E esse ângulo reto é o ângulo que se opõe ao diâmetro, não é? Reparemos que AC é o diâmetro. Portanto, o ângulo oposto ao diâmetro num triângulo inscrito numa semicircunferência é sempre 90 graus. Propriedade que se pode aplicar diretamente e que tem aqui toda a influência no exercício. Na 4.1 temos um triângulo retângulo maior, ABC, contém no seu interior dois outros triângulos retângulos, não é? Que são ADB e DBC. Ok? Falamos então na questão que há uma semelhança que transforma o triângulo AVD, portanto ABD, este, no triângulo maior ABC. Estamos a falar da semelhança entre os triângulos ABC, este maior, e ABD, este do lado esquerdo, ok? Que são ambos triângulos retângulos. Portanto, qual é essa semelhança ao lado do triângulo ABC, portanto do grande, qual é o lado do triângulo maior, que corresponde ao lado AB, que é este, não é? Do triângulo ABD, que é este da esquerda. Vejamos, no triângulo ABD, este retângulo aqui da esquerda, o lado AB, vamos pôr aqui assim por baixo para perceber melhor, é a hipotenusa. O lado AD é o cateto maior. Vou abreviar, cateto maior. E o lado BD é o cateto menor. Cateto menor. Analisando agora o triângulo em questão, o triângulo ABC, não é? Portanto, no triângulo ABC, quem é a nossa hipotenusa? Ora, verifiquemos. É o lado AC, que está oposto ao ângulo reto. Portanto, AC. AC é a nossa hipotenusa neste triângulo. Neste triângulo, então, o cateto maior é AB, não é? Portanto, AB é o cateto maior. E depois temos BC, que é o cateto menor. Cateto menor. Ok? Portanto, a resposta à questão é simples. Uma vez que queremos o correspondente ao lado AB do triângulo ABD no triângulo ABC. A resposta será assim. Atenção à apresentação da resposta, que terá que ser entre parênteses retos, não é? Estamos a falar de um segmento de reta. Isto é importante saber representar. Ok? Ora, na questão 4.2, pretendemos calcular a área desta região sombreada, não é? A região sombreada corresponde à área do semicírculo menos a área deste triângulo grande ABC. Portanto, do triângulo todo ABC. Portanto, vamos calcular inicialmente a área do semicírculo todo. Ora, a área de um círculo é dada por πr², π vezes raio ao quadrado, não é? Se fosse o círculo completo, como é um semicírculo, terá que ser a dividir por 2. Portanto, π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é dado no enunciado, portanto, diz que é 5 centímetros.
não é? O raio diz na questão que mede 5 centímetros. Portanto, se o raio é 5, aqui é 5 ao quadrado. Ora, 5 ao quadrado é 25, não é? Portanto, fica 25π sobre 2. 25 sobre 2 é uma dízima finita, portanto, vamos escrever 12,5, não é? Π centímetros quadrados. E isto é, então, a área do semicírculo. Vamos agora calcular a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC, que é igual a base vezes a altura sobre 2, não é? Ora, quem é a base? Bem, tínhamos aqui duas hipóteses, não é? Efetivamente, a base pode ser considerada o lado AB e a altura BC, uma vez que forma um ângulo reto. Como não temos a medida de AB nem de BC, vamos optar por outra situação, uma vez que nos dizem que BD é 4. Portanto, se BD é 4, reparemos que aqui temos ângulos retos, não é? Um ângulo reto, significa que BD é também uma altura do triângulo ABC, embora seja a altura considerada em relação ao lado AC, não é? Portanto, sabemos a base, AC, que é 10, 5 mais 5, 10, é o diâmetro, não é? Portanto, a base é 10, vezes, sabemos a altura, que é 4, então, ângulo reto, sobre 2. O que quer dizer que está 40 sobre 2, ou seja, 20 centímetros quadrados. Pronto, agora vamos então tirar, vamos subtrair estes valores, portanto, a área sombreada, que é o que se pretende, será então os 12,5 π menos os 20 do triângulo. Ok? Se vocês forem à calculadora verificar o resultado deste valor, vão obter um valor de 19,269, etc., dízima infinita não periódica, que no enunciado nos pedem para arredondar às décimas, correto? Portanto, arredondando às décimas, 6 aumentou 2 para 3, fica 19,3 centímetros quadrados. Na questão 5.1, temos uma figura que é composta por um cilindro e por uma semisfera, não é? No topo do cilindro. Temos aqui os vértices A, B, C e D, que, como nos dizem no enunciado, formam aqui um retângulo no interior do cilindro, é um facto. O raio da base do cilindro, que é igual ao raio da semisfera, é igual a 3. Quer dizer que este raio aqui é 3 e o mesmo na semisfera, não é? Claro que o raio pode ser visto na semisfera para a direita, para a esquerda ou para cima. Em todo qualquer sentido, o raio é 3, uma vez que é igual ao raio da base do cilindro. Ok. O volume total de sólido é 285 cm cúbicos. Queremos determinar na 5.1 a altura do cilindro. Portanto, é esta altura aqui, ok? É isto que estamos à procura. Uma vez que nos dá um resultado do volume total do sólido, há que trabalhar com as fórmulas dos volumes, como é óbvio, não é? Ora, vamos fazer então o volume do cilindro. O volume do cilindro, como nós sabemos, é a área da base vezes a altura. Ora, se a base é um círculo, não é? É dada por π raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Ou seja, π vezes o raio é 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, portanto são 9π centímetros quadrados. A área da base do cilindro. Substituindo aqui na fórmula do volume, fica então 9π vezes H, que eu não sei, que é o que estou à procura. Ou seja, vamos simplificar isto, 9πH centímetros cúbicos. E esta é a expressão que se refere então ao volume do cilindro. Se calcularmos agora então o volume da semisfera, cuja fórmula é 4 vezes π vezes raio ao cubo, não é? Mas como é uma semisfera, então vamos já pôr sobre 2, não é? 4 vezes πr ao cubo é a fórmula que nos dá o volume da esfera se estivesse toda, não é? Como é uma semisfera, será sobre 2. Então, substituindo o raio, que nós sabemos também é 3, será 4 terços π vezes 3 ao cubo, tudo sobre 2. Ora, 3 ao cubo é 27, que dá, aqui, 4 terços π vezes 27, tudo isto
sobre 2, não é? Sabemos que este 27 é como se estivesse aqui sobre 1, não é? Portanto, 4 vezes 27 e 3 vezes 1. É assim que se faz o cálculo. 4 vezes 27 dá 108. Quer dizer que isto vai dar 108 π sobre 3 vezes 1, 3. Tudo isto a dividir por 2. Não é? Aplicando aqui a regra em que se multiplicam estes termos, não é? De uma maneira mais rápida para fazer esta divisão de frações, obtemos então 108 π vezes 1 dá 108 π e 3 vezes 2, 6. Como 108 sobre 6 dá efetivamente o número inteiro, dá 18, isto é igual a 18 π centímetros cúbicos. Portanto, calculamos aqui o volume daquela semisfera, 18 π centímetros cúbicos. Portanto, temos a expressão do volume do cilindro, 9πh, e temos a expressão, aliás, o resultado já, porque nem sequer há aqui qualquer incógnita, não é? O resultado do volume daquela semisfera. Vamos agora utilizar o dado seguinte. Dizemos que o volume do sólido, o volume total do sólido, portanto, da semisfera, juntamente com o cilindro, é 285 centímetros cúbicos. Portanto, vamos efetuar uma equação. Vamos escrever e resolver uma equação. Vamos então escrever a equação que nos vai levar a chegar ao valor H que pretendemos, que é a altura do cilindro. Portanto, 9πh, que é a expressão do volume do cilindro, mais o resultado do volume da semisfera, que nos deu 18π, é então igual ao volume total do sólido, segundo as informações do enunciado, a 285 centímetros cúbicos. Ora, aqui está a nossa equação que nos vai levar à determinação do valor de H, que é a altura do cilindro, que é aquilo que é pedido na 5.1. Portanto, isolemos esta incógnita. 18π passa para outro membro. Então, 9πh fica igual a 285 menos 18π. Equivalente. Reparem que não vamos simplificar esta expressão do lado direito, estes termos, porque este tem π e este não tem π. Não vamos aqui fazer arredondamentos, tudo para valorizar. Vamos passar o 9π a dividir, que está aqui a multiplicar pela incógnita H. Portanto, isolando a letra H, que é a nossa incógnita, vai ficar 285 menos 18π, tudo sobre os 9π que aqui estão. Ora, vamos introduzir este valor na máquina. Cuidado com a introdução na máquina, porque 285 menos 18π, tudo isto vai dividir por 9π, tecla π, não usar qualquer arredondamento para o π. Portanto, se forem à calculadora, vão obter o valor de 8,079, etc. Dízimo infinitamente periódica. E vamos então agora arredondar ao que é pedido. Segundo o enunciado, é pedido um arredondamento às décimas. Portanto, H é aproximadamente igual a 8,7 aumenta ao 0 para 1,1 centímetros. Não esqueçamos que estamos a falar da altura do cilindro, não é? A altura aqui do cilindro. Portanto, a altura é este valor. A resposta à pergunta será então H é aproximadamente igual a 8,1 centímetros. A questão 5.2 pergunta-nos então qual é o transformado ponto A por meio de uma translação associada ao vetor BC. Ora, vamos identificar esse vetor na imagem. Portanto, BC. O vetor BC, na verdade, é um vetor que tem origem em B e extremo em C. Portanto, é um vetor que tem direção vertical e sentido de cima para baixo. Correto? Aplicando este vetor no ponto pedido, portanto, transformado de A, aplicando este vetor em A, obtemos que o transformado do ponto A será, então, o ponto D. A resposta era a opção D, ponto D. Na pergunta 6, temos uma expressão com potências, portanto, há que simplificar esta expressão. 3 elevado a 21, não é? Vezes 3 elevado a menos 7, sobre, tudo sobre 3 elevado a 2 elevado a 5. Potência de potência, não é? Portanto, queremos apresentar o resultado na forma de potência de base 3. Ora, comecemos por aplicar as regras de operações com potências conhecidas. Então, 3
3 elevado a 21 vezes 3 elevado a menos 7 tem a mesma base. Né? Portanto, estamos aqui a multiplicar potências com a mesma base. Dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Tenho 21, devo 7, 21 mais menos 7, não é? Portanto, somando estes expoentes, vai dar 14. Correto? Quem quiser fazer o cálculo auxiliar, se tiver dificuldades, não é? Pode sempre fazer 21 mais menos 7. Claro que 21 mais menos 7 é 21 menos 7, que são os 14. Ok? Adição de números inteiros. No denominador temos então uma potência de potência. Como é que se resolve potência de potência? Multiplicando os expoentes. Portanto, dá-se a mesma base, que é 3, e 2 vezes 5 é 10. Obtivemos então uma divisão de potências com a mesma base. A mesma base 3 e expoentes diferentes. Portanto, qual é a regra para esta situação? Dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. 14 menos 10, 4. E aqui está a resposta, porque saiu tal como queríamos com base 3. Era pedido para apresentar o resultado na forma de potência de base 3. Ora, aqui está ela, resposta 3 elevado a 4. A questão 7 pede-nos para fazer uma interseção de dois intervalos. Vejamos que é A interseção com B. Como nós sabemos, interseção significa que estamos à procura daquilo que há em comum entre A e B. Comum para estes dois intervalos. Portanto, façamos a representação geométrica que sempre ajuda. Portanto, o intervalo A é o intervalo fechado de 0 a 4, aberto em 4, não é? E o intervalo B é o intervalo de 3, fechado a mais infinito. Ora, se estamos à procura da parte comum, portanto, a interseção, qual é a parte comum deste intervalo A com este intervalo B? Há de ser este espaço, não é? Que corresponde, resposta ao intervalo fechado de 3 a 4 aberto. Portanto, a resposta era a opção C. Na questão 8, são-nos apresentadas duas tabelas, uma referente às notas de matemática numa turma A e outra numa turma B, de nono ano, não é? Vamos interpretar os dados da tabela. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 10% dos alunos têm nível 1, 10% dos alunos têm nível 2, 20% têm nível 3, 20% têm 4, 40% têm 5. Aqui a mesma coisa, não é? 20% têm nível 1, etc. Ora, vamos analisar cada uma das nossas opções. Opção A, para encontrar a verdadeira. A moda das classificações da turma A é 3. Ora, esta opção é falsa. Não interessa, é falso, porquê? A moda é a classificação que tem maior frequência relativa. Ora, qual é a classificação nível 1, 2, 3, 4 ou 5 com maior frequência relativa? É o nível 5. Uma vez que há 40% de alunos com nível 5. Portanto, aqui a moda da turma A é 5. Portanto, isto é falso, não é 3. A opção B. A moda das classificações na turma B é 3. Ora, vejamos qual é a classificação, nível 1, 2, 3, 4 ou 5, com maior frequência relativa. 30%. É 4. Portanto, também é falso. A moda ali na turma B não é 3. Ok? A moda na turma B é 4. Também não serve. Opção C. A opção C refere-se agora à mediana e não à moda. Ora, a mediana, como nós sabemos, é o valor central dos dados, do conjunto de dados, não é? De cada uma das tabelas. Vejamos na turma A. O conjunto de dados são, há 10% de alunos com nível 1, depois 10% com nível 2, poderíamos ordenar isto por ordem crescente e fazer uma contagem por baixo, não é? Mas não há necessidade, uma vez que a tabela se torna muito simples de analisar. Vejamos. Aqui temos um total de 100%. 40 com 20, mais 100, mais 10, dá um total dos 100%. Claro, 100% de alunos, como é evidente, não é? Ora, a mediana é o valor central. O valor central terá a ficar exatamente nos 50%. 50% para um lado, 50% para o outro. Ora, 10 e 10, 20, 20 e 20, 40. Portanto, ainda não chegou aos 50%. Aqui 40 mais 10 daqui vai fazer os 50. E aqui
10, 10, 20 mais 20, não é? Mais 10 daqui, vai fazer os 50% para o outro lado. 50% para um lado, 50% para o outro. O valor central vai calhar no 4. O que quer dizer que a mediana na turma A é 4. E não 3, como diz a opção C. Portanto, a opção C é falsa. Resta-nos a opção D. Poderíamos já responder que, evidentemente, será a verdadeira. Vamos, no entanto, analisá-la. A mediana das classificações na turma B. Ora, vamos fazer o mesmo raciocínio. Portanto, 20 e 20, 40, não é? Para fazer os 50, 50% para cada lado terá que vir para aqui. 20 e 20, 40 mais 10% de alunos com nível 3. E aqui temos 40, porque é 30 mais 10, mais os 10 daqui fazem então os 50. 50% para um lado, 50% para o outro. O valor central, que é a nossa mediana, vai calhar no 3. O que nos diz então que, efetivamente, a opção D é a opção verdadeira. A mediana da turma B é 3. Na questão 9, vamos então resolver uma equação, que é uma equação do segundo grau. Prioridade, eliminar os parentes, não é? Portanto, resolver aqui a prioridade distributiva. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Tudo sobre 4, igual a 9 menos x. Eliminar o parente segue-se a segunda prioridade, que é reduzir ao mesmo denominador. Vezes 4, portanto isto é o mesmo que está sobre 1, vezes 4, e aqui também o termo seguinte. Vamos então reduzir ao mesmo denominador. 4 vezes 9, 36. Sobre 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes x, 4x. Sobre 4 vezes 1, 4. Eliminamos então os denominadores. Ficamos com x quadrado menos 4x igual a 36 menos 4x. Vamos passar os termos todos para o lado esquerdo para pôr a equação na sua forma canónica. X ao quadrado menos 4x mais 4x, troca o sinal, menos 36, troca o sinal, igual a 0. Verificamos então que menos 4x e 4x são simétricos, portanto, anulam-se. Quer isto dizer que vamos obter uma equação de segundo grau incompleta. X ao quadrado menos 36. Uma vez que temos apenas igual a 0. Temos apenas o termo de grau 2, não é? De segundo grau, e o termo de grau 0. Não vale a pena aplicar a fórmula resolvente. Poderíamos aplicar, mas não há necessidade. Torna-se muito mais rápido resolver a equação naturalmente, passando o termo de grau 0 novamente para o segundo membro, 36, troca o sinal, e retirando o quadrado, fazendo a operação inversa, que é a raiz quadrada. Portanto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Portanto, x igual a mais ou menos 6. Portanto, o conjunto de solução desta equação de segundo grau é 6, ponto e vírgula, menos 6. A questão número 10 apresenta-nos uma equação, não é? Para resolver e apresentar o resultado na forma de intervalo de números reais. Vejamos então, 1 menos, abre parênteses, 3x menos 2 menor que 4 mais x. Ora, aplicando as prioridades na resolução de equações ou inequações, como é o caso, vamos então retirar prioritariamente os parentes. Portanto, fica 1 menos com mais, porque já sabem que aqui é como se fosse mais, é o positivo. Então, temos aqui as regras sinais. Portanto, dá menos 3x, menos com menos dá mais 2. Isto menor que 4 mais x. Vamos então passar os termos com incógnita para o primeiro membro e os termos sem incógnita para o segundo membro. Portanto, fica menos 3x, menos x, que troca o sinal, menor, 4, que já lá estava, não é? Termo sem incógnita, e menos 1, que troca o sinal, e menos 2, que troca também o sinal. Ok? Ora aqui então, menos 3x menos x são menos 4x, menor que
4 menos estes 3 é 1. Atenção aqui à inversão de sentido da desigualdade, uma vez que temos aqui no coeficiente do termo com incógnita um valor negativo, que é menos 4. Portanto, trocando os sinais em ambos os membros e invertendo o sentido da desigualdade, vai ficar 4x positivo, não é? Maior, inverte o sentido da desigualdade, que menos 1. Ok? Ora, passando então 4 a dividir, fica x maior que menos 1/4. Terminada a resolução da equação, vamos apresentar o resultado, não é? Na forma de intervalo números reais. Podemos efetivamente fazer a representação geométrica, portanto, para a direita, números maiores que menos 1/4, aberto, porque não tem aqui igual, aberto. Portanto, trata-se este intervalo. Portanto, a resposta, conjunto de solução, será um intervalo de menos 1/4, aberto, a mais infinito, aberto, naturalmente. A questão número 11 é um problema que se nos pede para que seja traduzido na forma de sistema, não é? Falam-nos no número de narizes vermelhos vendidos, em que cada nariz vermelho vendido custa 2 euros, e no número de ímãs vendidos, em que cada ímã vendido custa 3 euros, e então fornecem-nos a seguinte informação. Hoje vendemos 96 objetos e recebemos um total de 260 euros. Ora, na questão, dizem-nos que é para representar por x o número de narizes vermelhos e y o número de ímãs. Certo? Portanto, o que é que isto quer dizer? Voltemos à nossa informação na frase. Hoje vendemos 96 objetos no total, narizes vermelhos e ímãs. Portanto, significa que x mais y, portanto, o número de narizes vermelhos mais o número de ímãs, é igual a um total de objetos que são 96. Por outro lado, a mesma frase diz que recebemos um total de 260 euros. Ora, se cada nariz vermelho custa 2 euros, significa que 2x é o preço de todos os narizes vermelhos vendidos. 2 vezes o número de narizes vermelhos vendidos. Portanto, o preço dos narizes vermelhos vendidos. Mais 3y, não é? 3 vezes o número de ímãs vendidos. 3y será o preço de todos os ímãs vendidos. Significa que isto é uma expressão que se refere ao preço total obtido na venda, que se refere na pergunta C 260. Portanto, o sistema que deveríamos apresentar é este. A pergunta 12 fala-nos de uma função f, não é? De proporcionalidade direta, tal que f de 2 é igual a 4. Antes de mais, uma função de proporcionalidade direta é uma função do tipo, portanto, função fx ou y, tanto faz, não é? Ax. Não é? Uma função do tipo y igual a x ou fx igual a x. Uma função de proporcionalidade direta, em que o a aqui representa, então, o declive da reta, ou também chamado, neste caso, de proporcionalidade direta, a constante de proporcionalidade, não é? E em que o gráfico é uma reta que passa na origem. Nada disto, no entanto, seria necessário analisar aqui. Estamos apenas a fazer uma revisão. Porque, sendo uma função de proporcionalidade direta, na 12.1, perguntam-nos quem é f de 1. Portanto, quem é a imagem do objeto 1. Ora, se a imagem do objeto 2 é 4, a imagem do objeto 1 terá que ser 2, uma vez que 1 é metade de 2, e aqui teremos que ter uma imagem que é metade de 4. Isto porque há, efetivamente, uma proporcionalidade direta, ou seja, uma proporção. Se, efetivamente, não víssemos isso assim, então, efetuaríamos a proporção, não é? Se 2 está para 4, 2 está para 4, o objeto 2 está para a imagem 4, não é? Assim como o objeto 1, não se esqueçam que aqui entre parênteses são os objetos representados por x, e aqui as imagens, imagem representada por y, não é? Portanto, se 2 está para 4, 1 está para alguém que será a imagem que eu estou à procura, podemos representar por y, não é? Portanto, se houvesse dificuldades, fariam y igual a 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1, 4, sobre 2, 2. Portanto, efetivamente,
a resposta aqui era 2. Não é? Poderiam também usar, em vez da proporção, uma regra de 3 simples, como é evidente, porque a proporção é equivalente à regra de 3 simples, não é? Há quem goste mais, então poderiam fazer 2 está para 4, sim, não é? Assim como 1 está para uma determinada imagem que estamos à procura, que vai dar o mesmo, não é? Y igual a 4 vezes 1 sobre 2. Portanto, a resposta era 2. A questão 12.2 considera, então, no referencial cartesiano de origem O, a reta que é o gráfico da função f. Como já falamos anteriormente, será, obviamente, uma reta que passa na origem, uma vez que se trata de uma proporcionalidade direta, não é? E a parábola, que é o gráfico da função g. Efetivamente, a função g de x, não é? É uma função que é igual a x quadrado quadrática, porque é uma função do tipo ax quadrado. Vamos só relembrar aqui. É do tipo y igual, ou g de x, não é? Tanto faz, igual a x quadrado. De uma forma ou outra. Porquê? Porque efetivamente temos aqui um termo de grau 2 e aqui atrás está o coeficiente 1, que é este parâmetro A. Ok? Portanto, g de x é uma função quadrática. A função quadrática tem um gráfico que é uma parábola, como nós sabemos, é algo deste tipo, não é? Ou deste, dependendo do parâmetro. O parâmetro A. O parâmetro A aqui é 1, é positivo, portanto a parábola estará voltada para cima. Correto? Será uma coisa deste género. No entanto, ninguém nos solicita a representação geométrica destas funções, portanto vamos analisar apenas as nossas opções. É-nos dado então um ponto A, não é? Um ponto A de coordenadas 2, 4. E vamos ver então se este ponto A pertence, como diz a hipótese A, simultaneamente à reta e à parábola. À reta, que é a reta do gráfico da função f, evidentemente que pertence, uma vez que vimos que f de 2, que nos é dado logo no enunciado, não é? É igual a 4. Se f de 2 é igual a 4, não se esqueçam que aqui é o x e aqui é o y, portanto significa que o ponto 2, 4, que é o ponto A, pertence à função. Portanto, é evidente que este ponto pertence ao gráfico da função f. Agora, pertencerá à parábola, que é gráfico da função g? Basta substituir estes valores 2, 4 aqui na expressão, não é? Na expressão da função g. Portanto, g de x ou y, não é? Será 4, não esqueçam que tem que substituir o valor de y no y e o valor de x, claro, na letra x. Portanto, fica, no lugar de y, 4 igual. Aqui, 4 igual. Este não vale a pena pôr, claro. No lugar de x, 2. Portanto, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. É evidente, não é? Que 4 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Isto é uma afirmação verdadeira. O que quer dizer que este ponto 2, 4, efetivamente, pertence à função g, à parábola. Portanto, a resposta certa era mesmo a opção A. A questão 13 apresenta-nos uma função h. Essa função h é definida pela expressão x mais 2. Portanto, por análise da expressão, verificamos que ela é do tipo y igual a x mais b, a x mais b, portanto, funções afins. As expressões das funções afins. Onde o a é o declive, que se refere à inclinação da reta, e o b é a ordenada na origem. Ordenada na origem. Ora, temos que apresentar uma razão que explique porque é que a reta R não pode ser a função h, não pode ser o gráfico da função h, e uma razão que explique porque é que a reta S também não pode ser a reta referente ao gráfico da função h. Analisemos a reta R. Não é? Para a reta R, uma razão para a reta R. Ora, a reta R, segundo a observação da imagem, tem, efetivamente, vamos fazer aqui um rascunho, a reta R, nesta posição, tem uma ordenada na origem positiva. Não se esqueçam que a ordenada na origem vê-se na interseção, ou pelo valor da interseção da reta com o eixo Y ou eixo das ordenadas. Portanto, este valor aqui será o valor da ordenada na origem. A ordenada na origem aqui, efetivamente, é positiva. Qual é a nossa ordenada na origem? É 2. Portanto, no nosso caso, na função h,
A ordenada na origem B, este B, é 2. Efetivamente é positivo. Portanto, por aqui não estaria errado. Ali, o declive, portanto, o coeficiente do termo em x, declive A é 1, portanto, o nosso declive é positivo. O que significa que, na função h, se o declive é 1 é positivo, a reta tem inclinação no sentido crescente. Portanto, esta reta não serve. Efetivamente, qual é o defeito dela? É uma função decrescente, não é? Declive negativo, enquanto que o h tem declive positivo. Portanto, a razão que vamos apresentar para a reta R é essa. Vamos dizer então que não serve, R não serve, pois em H o declive é 1, maior que 0, positivo. Na reta R, o declive é negativo, pois a função é decrescente. A função é decrescente na reta R, claro. Esta era a razão que impede a reta R de ser representativa da função H. Em relação à reta S, vamos então apresentar um motivo que justifique que a reta S não pode ser o gráfico da função H. Portanto, a reta S, façamos um esboço, é uma reta que realmente não passa na origem, portanto é uma função afim, portanto por aí tudo bem. É uma reta que tem uma ordenada na origem, aqui, neste valor. Vejamos que a interseção da reta com o eixo das ordenadas, o eixo 8, fica aqui num valor negativo, abaixo de 0. Não é? Portanto, se é um valor negativo, a ordenada de origem da função, cujo gráfico é a reta S, não é? Tem que ser negativo e não 2, como acontece no H, que é positivo. Portanto, a razão é essa, não é? Por outro lado, verificamos que é uma função crescente, a reta S, portanto, o declive é positivo, aqui também é 1, portanto, não é o declive que está a falhar, é efetivamente o valor da ordenada na origem. A razão, então, será essa. Então, teríamos que responder que na função H, a ordenada na origem é 2, positivo, maior que 0, na reta S, a ordenada na origem é negativa. Portanto, não pode ser. A questão 14 fala-nos no triângulo retângulo, cuja hipotenusa é AB, e num valor A, não é? Número real, maior que 2. E depois damos então as medidas dos lados desse triângulo. Portanto, nem vale a pena desenhar, mas se AB é hipotenusa, efetivamente aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais o outro cateto 2 ao quadrado, não é? Vamos substituir. O que sabemos, se a hipotenusa é então AB, a medida AB é A-1, é-nos dada pela expressão A-1, quer dizer que A-1 parênteses A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, não é? Será igual ao cateto 1 ao quadrado, que tanto faz um como o outro. Portanto, peguemos, por exemplo, 1 raiz de 7 ao quadrado, mais o outro cateto, que é representado por A, menos 2 ao quadrado. Portanto, resolvendo esta expressão, isto é um caso notável da multiplicação, isto é outro. Lembremos que estes casos notáveis são o quadrado de um binómio, não é? Portanto, isto fica A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Correto? Aqui a multiplicar. Portanto, aplicando o caso notável em ambas estas expressões, fica o quadrado do primeiro termo menos o dobro do primeiro pelo segundo. Portanto, 2 vezes A, vezes 1, que é, efetivamente era logo 2A, não é? Mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado.
Aqui podemos já anular o quadrado com a raiz, uma vez que são operações inversas, e obtemos logo 7, aplicando novamente o mesmo caso notável da multiplicação. Aqui fica então o quadrado do primeiro termo, a quadrado, menos 2 vezes a vezes 2, podemos pôr logo 4a, que é o dobro do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, portanto o quadrado de 2. Correto? Vamos simplificar então esta expressão. Efetuar aqui as multiplicações. A ao quadrado, menos 2 vezes 1, 2a. 1 ao quadrado é 1, igual a 7, mais a ao quadrado, 2 vezes 2, 4, portanto, menos 4a, mais 2 ao quadrado, 4. Ora bem, passemos então os termos para o primeiro membro. Portanto, a quadrado, podemos já anular este a quadrado com este, porque vão dar números membros simétricos. No entanto, podemos mostrar isso com alguma calma. Então fica a quadrado menos a quadrado, passando os termos com incógnita para o primeiro membro, menos 2a, mais 4a, que troca o sinal, igual a 4, mais 7, que aqui está, não é? Menos 1, que vamos já passar para o segundo membro. E porquê que já passei o 1 para o segundo membro? Porque, efetivamente, verifiquei que os a quadrados se anulam e a equação passa a ser o e, não passa a ser e, do primeiro grau. Essa equação é do primeiro grau, não é? Vamos obter, então, aqui 2a igual 7 e 4, 11, menos 1, 10, não é? Dividindo por 2, fica, então, a igual a 10 sobre 2, ou seja, a igual a 5. Pronto, a resposta é, então, que o valor de a é 5. Questiona-nos sobre o lugar geométrico dos pontos do espaço cuja distância é um ponto A igual a 5 cm. Portanto, atenção, estamos a falar de pontos do espaço. Portanto, se estamos a falar de pontos do espaço, não pode ser um círculo à partida ou uma circunferência, não é? Como diz na hipótese C e D. Analisemos cada uma das opções. A resposta certa seria a opção B. Vamos já ver porquê. Uma vez que na opção A diz que é uma esfera de centro A e raio 5. Ora, imaginemos no espaço, isto no espaço, um ponto A, não é? E uma esfera de raio 5. Uma esfera aqui, centro A, não é? E raio 5 centímetros. Não se esqueçam que a esfera inclui a superfície da esfera, a superfície esférica, e o seu interior, não é? Ora, os pontos da superfície esférica estão efetivamente a uma distância do ponto A de 5 cm. No entanto, os pontos no interior da esfera estão a uma distância do ponto A inferior, pontos cá dentro, a 5 cm, uma vez que estão no interior da esfera, não é? E o raio é 5. Portanto, a opção A não pode ser, porque no enunciado diz uma distância igual a 5 e não inferior. Ora, estes pontos no interior estão a uma distância inferior a 5 em relação ao ponto A. Na opção B, falam-nos de superfície esférica. Será esta então a opção correta, porque efetivamente, se tivermos uma esfera de centro A, e raio 5, não é? Quem são os pontos que estão a uma distância de 5 cm do ponto A? Apenas os pontos da superfície esférica, não é? Todos eles a uma distância igual ao raio, que é de 5 cm. A superfície esférica, evidentemente, não inclui o interior, portanto, tudo bem, não é? Porque os pontos do interior estariam a uma distância inferior a 5, mas esses não pertencem à superfície esférica, portanto, evidentemente, que a resposta é B. Se fosse a opção C, teria que dizer na questão pontos do plano, não é? Nem era a C, era a B, porque diz pontos que estão a uma distância igual a 5. Portanto, aqui são pontos do plano. Estamos a falar de um círculo num plano, não é? Portanto, um círculo é algo deste tipo, raio 5, não é? Portanto, estamos a falar de pontos do plano, pontos que estão a uma distância 5 do ponto A ou inferior a 5, porque o círculo inclui a circunferência, a linha da circunferência e o seu interior. Só que isto são pontos do plano e na pergunta pede pontos do espaço. Portanto, isto está fora de questão. A hipótese de fala-nos numa circunferência. A circunferência são os pontos em cima, apenas os pontos da linha da circunferência, os pontos nesta linha curva, portanto, de centro A e raio 5, não é?
Realmente estes pontos são os pontos que estão a uma distância 5 do ponto A, mas são, mais uma vez, os pontos do plano e não do espaço. Ok? Portanto, não pode ser. Na questão 16.1, vamos ver então os dados do enunciado. Dizem-nos que temos 3 pontos ABC, que pertencem a uma circunferência, efetivamente. Temos AB é igual a BC, portanto, este lado do triângulo ABC, este lado AB é igual ao lado BC. Significa que este triângulo é efetivamente um triângulo isósceles, não é? BD é a altura do triângulo em relação a AC. BD é a altura em relação a este lado AC, significa que é um ângulo reto, não é? E para o outro lado também. E a amplitude do arco AC, portanto, este arco AC, aqui, é 100 graus. Ora, muito bem. Pedem-nos então para determinar a amplitude do ângulo CAB. Ora, onde é que está o ângulo CAB? CAB, aqui, não é? E este ângulo. Temos de determinar a sua amplitude. Portanto, vamos trabalhar neste triângulo retângulo aqui da esquerda, no interior do triângulo maior ABC. Sabemos que este ângulo é 90 graus, porque, como vimos há pouco, BD é uma altura em relação a AC. Portanto, já temos aqui um ângulo neste triângulo aqui da esquerda, no interior do triângulo maior. Ora, vamos usar o dado que temos de que o arco AC mede 100 graus. Portanto, quem é o ângulo correspondente ao arco AC? É este. Aqui em cima, o ângulo ABC. Este ângulo ABC corresponde ao arco AC, que mede 100 graus, e é um ângulo inscrito. Portanto, se é um ângulo inscrito, porquê que é um ângulo inscrito? Porque se o vértice está sobre a linha da circunferência, não é? Significa que este ângulo, aqui num cálculo auxiliar, vamos fazer aqui ao lado, ângulo ABC, sendo um ângulo inscrito, mede metade do seu arco correspondente. Vejamos então, metade de 100. Correto? Portanto, 100 sobre 2, que é 50 graus. Então este ângulo aqui em cima é 50 graus. Como o triângulo é isósceles, vimos há pouco que AB então ABC, segundo os dados do enunciado, significa que metade deste ângulo para cada lado, portanto 25 graus, não é? Ora, muito bem, então no triângulo aqui da esquerda, como referíamos no início, temos então conhecidos um ângulo reto e um ângulo de 25 graus. Podemos então chegar facilmente ao ângulo que queremos, que é o ângulo CAB. Portanto, o ângulo CAB será 180, não é? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, menos o 90, que já conhecemos, menos o 25, o que dá 65 graus. Portanto, a resposta é essa. Ângulo CAB, a amplitude do ângulo CAB é 65 graus. Por fim, na questão 16.2. Portanto, temos então a mesma figura e dizem-nos então seja alfa a amplitude de um dos ângulos internos do triângulo ABD. Ora, o triângulo ABD é este aqui da esquerda, no interior do triângulo maior, que como vimos há pouco é um triângulo retângulo, não é? Sabe-se que a tangente de um ângulo alfa no interior do dito triângulo ABD deste, que aqui pintei, é igual a AD sobre BD, e mediante esta informação pedem-nos para identificar, dizer quem é esse ângulo. Portanto, quem é este ângulo alfa? Vou indicar com letras, claro, usando as letras da figura, como lá diz, quem é este ângulo alfa. Ora, nós sabemos que, vamos rever aqui as razões trigonométricas, sabemos que o seno de alfa, o seno de um ângulo agudo no interior de qualquer triângulo retângulo, trigonometria aplicável aos triângulos retângulos, não é? O seno de um ângulo agudo alfa num triângulo retângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa, o cosseno de um ângulo agudo num triângulo retângulo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sabemos ainda que a tangente de alfa, a tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se estamos a falar da tangente, não é?
E se temos que ter aqui, em cima da fração, no numerador, o cateto oposto e em baixo o cateto adjacente, significa que este AB é o cateto oposto. E este BD terá que ser o cateto adjacente. Portanto, quem será o ângulo agudo? Terá que ser este ou este, no interior do triângulo ABD, não é? De quem estamos a falar? Se realmente AD é o lado oposto, o cateto oposto, não é? AD é o cateto oposto, BD aqui é o cateto adjacente, terá que ser este ângulo cá em cima. Cateto oposto, AD. Cateto adjacente, BD. Correto? Portanto, vamos indicar na resposta este ângulo. Portanto, o alfa, que é o ângulo que pretendemos, é o ângulo ABD. ABD. Atenção, não colocar acento circunflexo, porque acento circunflexo quer dizer a amplitude do ângulo. E pedem-nos para identificar o ângulo e não a sua amplitude. Não é? Portanto, na resposta, ou põem ângulo ABD, com símbolo de ângulo, ou escrevem por extenso ângulo ABD. Ou simplesmente respondem ABD, não é?